Ô Alan, saiu um monte de... Depois das votações, saiu em vários portais que o Bolsonaro tinha perdido essa eleição. Só que é meio injusto você comparar, porque ele entrou no PL em 2021. O PL é considerado o partido dele, mas mesmo assim todo mundo ainda tem... não é dele, é do Valdemar, etc. Você acha que essa comparação e... O Bolsonaro perdeu essas eleições municipais e a grande briga daqui para frente vai ser centro-direita e direita, porque aí a gente vai cair naquele negócio que o Pavanato veio aqui falar de quem é o direita puro sangue. Direita absoluta. Quem é o puro sangue? Você acha que 2026 a gente vai, a partir daqui, a gente vai começar a ter essa discussão? Bela pergunta. Aliás, a gente já tem essa discussão, né? Os bolsonaristas mais raízes, né? Eles questionam muito o Tarcísio. O Tarcísio não se envolve em pauta ideológica, o Tarcísio não faz determinadas críticas, etc. e tal. É só um bom administrador. É a direita permitida, né? Então a gente já vê isso e evidentemente que o Tarcísio é direita. Eu vejo que o Tarcísio, por exemplo, o governador, ele escolhe esse caminho por uma estratégia. Eu acredito que pautas de costume, as modificações vêm de ocupação de espaços na sociedade, certo, professor Olavo? Claro, né? Então, é ali, né? Você tem todo um sistema judiciário, você tem a educação, você tem associações de classe, você tem universidades, você tem a mídia, e que são instituições muito poderosas. Você não vai conseguir mudar isso com um presidente, né? É ocupação de espaço na sociedade com pessoas pensando de maneira mais conservadora, liberal, enfim, mais à direita, né? Agora, o político ele tem que fazer um bom trabalho na economia e na segurança pública. Eu vejo que esses são os dois principais temas, né? Agora, não vejo o Bolsonaro também como um grande perdedor. O nome dele está aí. É claro que o Tarcísio foi o grande vencedor, porque entrou em campo, patrocinou a campanha do Nunes. O Nunes saiu vitorioso aqui em São Paulo numa eleição muito deixa difícil. eu falar uma coisa para você. Isso está falando do Tarcísio porque é São Paulo. Sim. E ele estava disputando uma eleição. Ele perdeu aqui. O Tarcísio perdeu em São Paulo. Sim. Ele estava disputando uma eleição com um cara que tinha muita rejeição. O Bolsonaro fez muita prefeitura no Nordeste. Fez aquela lá em Aracaju. Aracaju, lá, a Emília. Lá. Sim. Pô, isso aí a esquerda ganhava há anos lá. E o Bolsonaro fez. Que a imprensa, ela não gosta do Bolsonaro. Eles não gostam do Bolsonaro. Então, agora... O PT foi varrido do Brasil inteiro, mas o Bolsonaro perdeu. É isso que vem na manchete. A manchete vem. Só falam de Fortaleza. Perdeu, só fala de Fortaleza. Perdia de todos no segundo turno. Perdia de todos. Exatamente. Isso é uma sacanagem. André Fernandes ali é reduto bolsonarista. Perdeu, mas perdeu ali por 1%. Milésimos, né? Fez o nome dele. Grêmio, idem, Cuiabá, direita ganhou. Então, eu vejo que o nome do Bolsonaro ainda está muito vivo. Muito forte o Bolsonaro. Muito forte. O Bolsonaro é o cara que agrega. Entendeu? O Bolsonaro é o cara da direita. Não tem essa conversa. Porque é o líder. Se ele puder concorrer, se tornar elegível, é um nome sem sombra de dúvidas para 2026. O Bolsonaro é o maior vencedor e ganhador que nós nunca sonhamos em ter na história do Brasil. Ele formou mais de 60 milhões de brasileiros. Ele rodou o Brasil inteiro de maneira incansável. Não teve um dia, eu estou numa lista de transmissão do presidente, todo dia 4, 5 cidades, todo dia, levando patriotismo, levando as cores verde e amarela. Ele é o maior ganhador de todos. Óbvio que o Tarcísio teve um papel importantíssimo aqui. Lógico, é o nosso líder. E, aliás, para poder falar mal do Tarcísio, a pessoa não deve conhecer bem a política por dentro, porque o Tarcísio é uma das pessoas mais incríveis que nós temos, ou já sonhamos em ter aqui no nosso estado. Mas você tem que pensar também que o Bolsonaro... Se o Bolsonaro... E o Lula não fez isso. Não. O Lula não... Porque o Bolsonaro, quando ele era presidente, ele não fez nome de... Ele nem participou. Lembra que ele não participou da eleição? Sim. Era meio pandemia. Falou, não vou participar, tá ok? Eu não vou fazer nada, tá ok? Esses caras ele começou a fazer agora. Você não criou nomes fortes. O Bolsonaro não criou nomes fortes. E o Lula também não criou nenhum nome forte para a próxima. Para agora, você diz nessa. Não, o Lula não fez. O Lula não veio para São Paulo. Que ele teve que apoiar o Lula fez um Samidana, nem votar ele votou. Sim. Então, nem veio para cá. Nem veio. Nem votou. Caiu do banheiro. Meteu atestado. Caiu no banheiro, meteu atestado. É um direito do cidadão. Posso dar uma notícia boa?
Posso dar uma notícia maravilhosa? Claro. Ontem, né, no domingo, nós tivemos 4 invasões de propriedade privada por grupos de esquerda. Imaginem, isso já estava organizado e aconteceu após as eleições. Imaginem se o Boulos tivesse eleito. Eu queria aqui agradecer ao Coronel Cássio, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ao Derrite, nosso secretário, ao governador Tarcísio, que foram lá e recuperaram essas propriedades. Tiraram os invasores de maneira gentil, educada, mas não permitiram no nosso Estado esse tipo de ação. O Comando-Geral da Polícia Militar é um orgulho pra gente. Esses homens têm que ser valorizados. Isso aí, Tomé. A gente precisa valorizar as pessoas que protegem o cidadão de bem, que protegem o empresário que protege a propriedade privada. A gente não pode perder isso porque acabou a democracia. E aqui em São Paulo, você não vai vender mais nada, Boulos. Boa. Vou invadir o seu coração. Posso falar uma coisa? O vice... Esse vice era o cara do CEAGESP. Sim. Esse cara, ele deu uma comida. Foi. Comida de rabo. Vice. Atenção, você de São Paulo. Preste atenção. Maravilhoso. No vice do Nunes. Esse cara é bom. Ele era do CEAGESP. Esse cara... Ele acabou... Ele acabou com a máfia do CEAGESP. Esse cara é bom. Ele é o vice-prefeito. Olha, eu conheço bastante o Coronel Melo. Eu conheço bastante o Coronel Melo. É uma das pessoas que eu conheço que mais tem princípios e valores. Ele é um trator trabalhando, ele é sério. Quando ele entrou no Ceasa, se eu não me engano, eu tenho medo de errar, mas acho que é isso, tá? Depois a gente confere. O Ceasa devia mais de 40 milhões de reais. Estava totalmente tomado pelo crime organizado. Tinha prostituição infantil, tráfico de drogas lá dentro. Ele limpou aquilo ali. Ele limpou, ele teve peito, teve culhão de tomar as ações que tinham que ser tomadas. Então aqui, parabéns ao nosso vice-prefeito de São Paulo, o Coronel Melo. Isso, o Coronel, ele teve aqui. Muito Lembra bom, que ele ligou? Ele deu uma puta escovada. Ele deu uma puta escovada. Ele é brabo. No senador. Deixa eu fazer uma pergunta para o Gani, que estavam falando do Tarcísio. O Tarcísio agora, né, foi convidado para ir para o PL do Jair Messias Bolsonaro, do Valdemar da Costa Neto, mas ele segue no Republicanos. Isso era uma promessa dele depois, né, de entrar no governo. O que você acha dessa movimentação, da briga pelo Tarcísio? A gente já viu também que a turma está querendo muito o nome dele. Eu vejo que ele não tem muito incentivo para ir para o PL, porque no PL ele seria mais um, ele não teria o protagonismo que ele tem no Republicanos. O PL você tem o Bolsonaro. No Republicanos, que foi o partido que mais cresceu em número de prefeituras em relação a 2020 e ainda pode fazer o presidente da Câmara dos Deputados, né? Então, a força do Republicanos cresceu, se tornou um partido grande, né? Um partido expressivo, um partido forte, e o Tarcísio hoje é a principal figura dentro do Republicanos, então ele vai querer continuar jogando nesse time onde ele tem mais estrela e mais protagonismo. Mas você acha que o Tarcísio pode subir no salto? Acho difícil. Porque a vaidade... É difícil. Você sabe que a vaidade é o pecado. No direto ao ponto, a gente fez essa pergunta para ele, se ele sairia a presidente, ele disse que não. Não sai e continua governo do Estado, provavelmente reeleição. Eu convivo muito com o Tarcísio. Ele não mudou nada do dia que ele foi eleito para antes da eleição. Nada. Da mesma maneira que ele não mudou nada quando ele entrou para ser ministro do governo Bolsonaro. Eu não creio que o Tarcísio tenha vaidade. Ele é muito preocupado com a entrega de resultado. Isso é muito claro para ele. A vaidade do Tarcísio é zero. Zero, zero. E foi corajoso, né? Vamos falar a verdade. Porque ele se posicionou realmente no apoio com o Nunes. Mas homens de coragem tomam posição. Mesmo que eles errem. Sim. Você tem que tomar posição. Agora, você fica em cima do muro, indo conforme vai o vento, bateu o vento, você vai para um lado ou para o outro. Então, eu acredito Quem é a turma do Marçal aí? Pra gente marcar aqui. Vamos anotar os nomes. Vamos anotar os nomes agora. Lista de Schindler. Vamos lá. Rogério M, põe. Não, tem mais um M de Morgado aí. O Salles foi, né? O Salles foi. O Cleitinho também. Mas o Salles o Sabará, que ele tava bravo. O Sabará trabalhou com ele. O Sabará eu encontrei outro dia o Sabará aqui na 9 de julho. Tomou um monte de esfrega. Ele trabalhou com o Marçal. Foi uma aventura, né? Você acha que foi uma aventura? Mas foi um agente. Eu acho que foi bem sucedido. O Cleitinho, o senador Cleitinho também. Agora vai crucificar o cara? Vocês estão malucos. Mas o Marçal começou a passar do ponto. Ele começou bem, a estratégia dele foi indo bem. Aí na cadeirada ele começou a passar do ponto. Aí foi ambulância. Não, mas pera lá, né? pera lá. Aí foi a live com Boulos. Aí subiu. Aí subiu. Não, eu acho aí que falou, é o seguinte. sou o dono do mundo, o rei do Eu gado. acho que é o seguinte. A gente pode aqui, né?
encher o saco do candidato. Mas você nunca pode encher o saco do eleitor. Em quem você vota. Porque votar é uma esperança que você vota. Ou você vota por medo, ou você vota por esperança. O cara que foi votar no Marçal, ele foi por uma esperança. Ele falou, pô, esse cara é um cara que eu vou votar por a minha esperança. Sei lá, quero mudar. No Marçal. Como muita gente foi votar anti-PT, que não gosta do corpo, foi lá. Então esse cara, a gente tem que respeitar o eleitor. O candidato você pode espinafrar ele. Mas o candidato... Isso. Mas tem uma questão que é fidelidade. Fidelidade é uma coisa importante. Não, mas o brasileiro, ele tem isso. Por causa do Judas. O eleitor não tem fidelidade. Ele não aceita um Judas. Você está falando do eleitor simples. O eleitor, concordo. Agora, quem se elegeu com a bandeira do presidente Jair Bolsonaro e ficar fazendo campanha para o candidato que nem é o dele, por detrás... você está falando do Salles. Não tô. Eu tô falando aqui, eu tô falando em tese, tá? Não, em tese, tudo bem. E aí vai servir para quem tiver que servir. Eu acho que quando você tem uma bandeira política, um caminho político, e tem uma pessoa que te deu a mão e que te colocou... Eu, por exemplo, eu tenho que agradecer a minha eleição ao presidente Jair Bolsonaro. Tá bom. Eu fiz muito pelo Brasil. Eu subi em caminhão, eu dei a cara para bater, eu fiz vídeo, eu fui para Brasília, mas eu me elegi com a quantidade de votos que eu tive por conta do presidente. Eu não posso simplesmente esquecer tudo isso e não ser fiel a tudo que ele fez por mim no passado. É importante esse reconhecimento. Esse negócio de não reconhecer as pessoas, depois de um tempo, assim, você perde a sua credibilidade, porque você não pode deixar de estender a mão para quem estender a mão para você. Esse é meu ponto de vista. Agora, então, o eleitor, não tenha dúvida. Então você acha que o Nicolas, a análise que ele fez no vídeo dele, que inclusive gerou um outro vídeo do Malafaia, ele está errado, então? Eu não acho que ele está errado. O Nicolas é um dos grandes nomes que nós temos no país. É um menino maravilhoso, de ouro, que eu tenho dentro do meu coração. Gente boa também. Gente fina. Aliás, eu acho que um dos políticos que eu mais admiro no Brasil hoje é o Nicolas. Mas eu acredito que a maturidade, e eu também sou imaturo ainda, tá? Essa maturidade que a gente vem criando faz com que a gente, ao longo do processo, comece a ter posturas com mais cuidado, mais cuidadosas. Eu não acho de maneira nenhuma que faltou integridade para o Nicolas ou para outros candidatos. Eu acho que faltou maturidade de entender que a força que a direita tem é a união. Se a gente não tiver de mãos dadas, você não consegue chegar no objetivo final. Um time de futebol que não é unido ganha campeonato? Então nós temos que parar com isso. Mas eu discordo, não foi maturidade não. Achei o vídeo dele análise bem firme e verdadeira. Mas tem briga em público. Os oportunistas, né? E a direita briga em público. Esse que é o problema. Mas não está unida. Não está. Não está unida. Eu vejo o seguinte, se o Marçal realmente estivesse preocupado com a direita, não teria dado palanque pro Boulos. Mas ele chamou os dois, pô. Não, mas aí, Morgado, deixa eu fazer uma pergunta. Ele chamou os dois para se promover, né? Eu queria colocar um ponto aqui. Quando você tem integridade, você pensa, sente e fala a mesma coisa. Sim. O Marçal chamou o Boulos de cheirador de aspirador de pó. Sim. Olha a loucura. Ele atacou a família do Ricardo Nunes. Um cara que está casado há quase 28 anos com a mesma mulher, onde naquele encontro estavam os filhos, os netos e a esposa dele. Pô, foi uma loucura o que aconteceu. E aí a pessoa pega e vai numa live dele? Que falta de caráter. Eu não iria nunca numa live dele. E o Boulos foi porque também, no meu ponto de vista, não tem caráter. Por isso que ele foi. E o Ricardo, tendo caráter, não vai se sujeitar a uma situação dessa. Eu não iria nunca. Então, assim, eu bato palmas pro Ricardo Nunes não ter ido. Infelizmente, a gente sabe que o Marçal não tem sentido o que ele fez. E a minha crítica ao Marçal é o seguinte: ele colocou em risco a Prefeitura de São Paulo. Vamos supor que o Boulos tivesse ganhado. Mas ele está pensando não na direita, não em valores conservadores, liberais. Ele está pensando nele como candidato a 2026. Eu acho que ele não queria ser prefeito. Isso não é ser de direita. Isso não é ser de direita. No final das contas, depois de tudo que aconteceu, eu também acho que ele não quis ser prefeito. Ele só... Não é não. É que... Bom, é isso. Tá bom. Fala aí, Sami, o que você tinha pra falar. Do quê? Que tem gente arrependida. Tem. Não é arrependimento, é a análise que você vê. Porque, como o Emílio falou, o eleitor ele não tem que ter fidelidade com ninguém, não.
E a análise do Nicolas eu achei muito pertinente e a galera que votou no Marçal foi pensando exatamente no que o Nicolas falou no vídeo dele e que foi achincalhado. Você falou de união da direita, não deviam achincalhar o Nicolas, porque a visão dele é a visão de 1.700.000 eleitores aí também. Bom, nós estamos aqui para achincalhar todos. Aqui a gente não respeita ninguém. Sem critério. Nós não temos não respeitamos nenhum. Levanta um nome aí que a gente achincalha agora. Estamos aqui para achincalhar. Vamos achincalhar todo mundo. O Marçal, seu baleia. Então,